Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, sem perda de tempo, né? Vamos estar abrindo aqui na palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, palavra bastante conhecida. E Deus vai falar com todos nós, continuar falando nessa noite, né? Já sentimos a presença de Deus de uma forma muito forte, através das oportunidades, da oração e dos louvores nessa noite também. O Espírito Santo do Senhor se faz presente aqui neste lugar, meus irmãos. Isaías, capítulo 53. Irmãos, estava me lembrando ali, né, do meu relato agora há pouco. E eu sou tímido. Às vezes as pessoas não acreditam não. Pastor, o senhor é tímido? Irmão, sou tímido, irmãos. Aqui é o Espírito Santo que nos ajuda. E aí quando eu lembrei, né, do detalhe que eu falei, que estava ali com minha esposa, fizemos carinhos um no outro. Aí eu pensei, meu Deus, será que eu já não estou entrando em detalhes demais, não? Mas, irmãos, a Bíblia fala, a boca fala do que o coração está cheio, né? A gente quer relatar a alegria que nós temos, mas muitas vezes é assim mesmo. A timidez nos deixa constrangidos muitas vezes. Vamos lá, mas é bênção. Isaías 53, irmãos, acharam? Vamos ler até o versículo 5. Diz assim: quem creu em nossa mensagem, ou em nossa pregação, dependendo da versão, né? Quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos com estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Vou repetir só o finalzinho. Pelas suas feridas nós fomos curados. Amém? Os irmãos já podem se sentar nessa noite, em nome de Jesus Cristo, porque... Pedro, aumenta só um pouquinho. Aumentar só um pouquinho. Porque essa foi a palavra que Deus nos deu nessa noite, irmãos. Pelas suas feridas nós fomos curados. Tem uma tradução que diz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É a mesma coisa, né? Pelas suas feridas, pelos seus sofrimentos nós fomos curados. Hoje eu quero falar na ministração dessa noite. O tema dessa ministração é o ferido que nos trouxe a cura. O ferido que nos trouxe a cura. Jesus Cristo, ele precisou sofrer para que hoje nós pudéssemos ter paz e alegria. A Bíblia fala, o castigo que nos trouxe a paz caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, irmãos. Jesus Cristo precisou sofrer para nos alegrar. Jesus Cristo precisou ser ferido para nos dar a cura. Jesus Cristo, ele precisou ser preso para nos libertar. Jesus Cristo precisou morrer para nos dar vida. Foi isso que ele fez por todos nós. Aquilo que era para eu e você sofrer, ele sofreu em nosso lugar. Não foi por interesse, não foi por obrigação, foi apenas por amor e para cumprir com a vontade do Pai. Porque o Pai nos ama, o Espírito Santo nos ama, Jesus Cristo, ele nos ama. Essa profecia é uma profecia impressionante. Essa profecia, ela conta com riquezas de detalhes o sofrimento de Jesus. É chamado também, né, o sofrimento do servo, o servo sofredor. É chamada essa profecia também. Então ela conta, irmãos, de uma forma impressionante, de uma forma muito fiel e com riquezas de detalhes, tudo o que Jesus Cristo teve que passar por mim e por você. Se alguma pessoa tem dificuldade em crer na palavra do Senhor, se alguma pessoa tem dificuldade em crer na Bíblia, saber se a Bíblia realmente é verdade, a gente tem que indicar para essa pessoa ler Isaías 53 e comparar com a vida de Jesus, com tudo que Jesus passou.
Porque tudo que Jesus passou ali no sofrimento, quando ele foi morrer, está resumido aqui no capítulo 53 de Isaías. Essa profecia é tão impressionante, que essa profecia ela foi proferida ali há mais ou menos 600 e poucos anos antes de Jesus Cristo nascer. Então, 600 e poucos anos antes de Jesus nascer, o profeta já estava contando com riqueza de detalhes como seria a morte de Jesus. Eu, quando me converti ao Senhor, que eu li essa profecia e eu comecei a estudar a Bíblia, eu fiquei impressionado, né, com todos os detalhes que foi dito nessa profecia. Só que muitas vezes o profeta, quando estava profetizando, ele não sabia exatamente como seria. Ele nem entendia direito, muitas vezes, a própria profecia que Deus dava para ele. Porque ele era inspirado pelo Espírito Santo. Mas muitas vezes nem mesmo o profeta entendia exatamente com perfeição como seria. E mesmo sem entender como seria o sofrimento de Jesus, o profeta Isaías trouxe todos esses detalhes sobre a morte de Jesus, irmãos. Isso é maravilhoso. Então nós poderíamos falar de muitas coisas nesse capítulo. Esse capítulo é muito rico. Nós poderíamos pegar aqui versículo por versículo e expor versículo por versículo, irmãos. Porque todos os versículos têm uma revelação para as nossas vidas. Mas hoje Deus me moveu aqui no meu coração para nós falarmos de cura. E é muito bom quando Deus confirma. Porque o louvor que foi louvado agora há pouco mesmo, nas oportunidades aqui para acolher as ofertas, o louvor falou de cura, né? Cura interior. Porque Naamã, quando foi curado ali da lepra, isso simbolizava não somente uma cura física, mas uma cura interior. Então aqui vai dizer que Jesus Cristo ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades, todas as nossas doenças, ele levou sobre si. Mas eu confesso que quando eu era novo convertido também, eu ficava pensando, imaginando, nossa, a palavra de Deus fala que Jesus já levou todas as nossas doenças e nós temos que crer na palavra porque a palavra é verdadeira, a palavra é fiel. Mas se Jesus levou todas as nossas doenças, por que que muitas vezes nos encontramos doentes ainda? Né? Por que que muitas vezes nós adquirimos enfermidades ainda se Jesus já levou sobre si? Isso pode até parecer uma coisa simples, mas pode causar dúvidas em muitas pessoas. Porque às vezes a pessoa fala, a palavra de Deus diz isso, mas eu continuo enfermo. Mas essa dor de cabeça que eu estou sentindo, mas essa gripe que eu peguei, mas esse Covid, Deus o livre, né, que eu contraí. Muitas vezes a pessoa pode pensar isso. E essa dor na coluna que ainda eu sinto, e essa dor no joelho? Irmãos, isso tem algumas explicações. Uma das explicações é que aquilo que Jesus fez lá atrás, irmãos, já está consumado. A palavra de Deus fala que já foi consumado. Só que nós ainda estamos neste processo, nós estamos ainda passando por essa terra como peregrinos. Nós estamos ainda no processo, irmãos, de alcançar a coroa da vida, a qual ele prometeu a todos que o amam. Então eu costumo dizer, nós fomos curados, nós estamos sendo curados e nós vamos ser curados. Eu costumo dizer que nós fomos libertos, estamos sendo libertos e vamos ser libertos. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e vamos ser salvos. Porque tudo só vai se consumar na glorificação nas nossas vidas. A obra de Cristo já se consumou, mas nas nossas vidas vai se consumar perfeitamente na glorificação, porque é no tempo de Deus. A Bíblia fala que na glória não vai haver choro, não vai haver pranto e não vai haver doença também. Então isso é a explicação, irmãos. Deus ele não está preso no tempo como nós estamos. Para Deus é um eterno presente. E para Deus também é como se ele já estivesse no futuro distante. Isso que está acontecendo aqui hoje, para Deus já passou. Deus já presenciou esse momento. Deus já tinha profetizado no seu coração que esse dia que nós estaríamos aqui cultuando a Ele ia acontecer, e para Deus isso já aconteceu. Essa enfermidade que você está aí muitas vezes sofrendo, sentindo essa enfermidade, para Deus essa enfermidade já foi curada. Esse problema que você está passando, para Deus esse problema já foi solucionado. Essa tristeza que muitas vezes você sente no seu coração, para Deus essa tristeza já passou, e para Deus você já está na glória, feliz e morando com Ele, irmãos. Por isso que nós nunca podemos perder a esperança. Irmãos, eu aprendi uma coisa com Deus. Muitas vezes passo momentos difíceis, às vezes passo momento de desânimo, às vezes passo momento de tristeza, mas eu falo com Deus, Senhor, eu sei que este momento vai passar. Porque a palavra do Senhor fala que o choro pode vir uma noite, mas a sua alegria ela vem pela manhã.
Eu posso até passar por uma noite fria, uma noite sombria, uma noite chuvosa, mas eu falo, Senhor, eu sei que amanhã o sol pode voltar a brilhar. E volta mesmo, irmãos. Não tem tempestade que parece que vai acabar com tudo? Vem aqueles trovão que dá medo, a gente até falta morrer do coração de susto. Né? Tem aquela tempestade, aquele tempo feio que parece que vai acabar com tudo. Mas logo depois, irmãos, as nuvens não começam a se dissipar, o sol não volta a brilhar. É assim também nas nossas vidas. Então, quando nós falamos de cura, muitas vezes nós temos a tendência de pegar essa passagem da Bíblia e achar que a Bíblia está falando apenas de uma cura física. Ah, Jesus já levou minhas doenças, mas eu ainda sinto dor de cabeça. Jesus já levou minhas doenças, mas eu sinto dor no joelho. Jesus já levou minhas doenças, mas eu sinto ainda isso e aquilo. Irmãos, não é apenas uma cura física. É claro que Deus ele nos cura fisicamente. É claro que Deus ele faz esse milagre, ele pode fazer. Mas é algo muito mais profundo que essa palavra aqui está falando. Então, para explicar para os irmãos sobre o que essa palavra está falando, eu quero falar do médico, quero falar do doente e quero falar da doença. O médico, o doente e a doença. Irmãos, o médico nós sabemos que é Jesus. Ele é o médico dos médicos. O doente somos nós. Porque a palavra de Deus fala que Jesus ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Os sãos não precisam de médico, mas os doentes, eles precisam de médico. Então, nós somos o doente. E a doença, pastor, qual é? A doença é a AIDS? Pastor, a doença é a sinusite, rinite ou outro it que existe aí? Pastor, qual é a doença? Irmãos, para a gente entender qual é a doença, nós vamos lá para Isaías, capítulo 1. Vamos comigo lá para Isaías, capítulo 1. Quem tiver dificuldade de achar, o Pedro vai estar colocando aí também no telão, né? Para os irmãos estarem acompanhando. Porque a que Deus se referia nessa profecia? Porque essa profecia, é claro que ela serve para nós, ela serve para o nosso tempo, mas essa profecia ela tem um contexto na época que o profeta também profetizou. Quando ele profetizou, essa profecia tratava de um contexto daquela época, mas esse contexto também serviria para nós nos dias de hoje. Então, sobre o que o profeta estava falando quando falou aqui de doença e quando falou que Deus levou sobre si todas as nossas doenças? Olha só, Isaías capítulo 1, irmãos. Vamos ler comigo aqui. Diz assim, ó. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. E aqui no título da minha Bíblia diz assim, ó, uma nação rebelde. Olha só o versículo 2, irmãos. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram e meus seios são as suas torres. Assim me tornei aos olhos dele... Não, peraí, estou lendo errado, irmãos, pulei para outra página, peraí. Versículo 2. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida. Olha só, irmãos, isso é importante, ó, preste atenção nessa parte. A cabeça toda está ferida. Todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Está vendo aí a doença a qual Isaías 53 refletia? A doença a qual Isaías 53 estava aqui denunciando essa doença. Que doença era essa? A doença, irmãos, era o pecado. A doença não era uma dor de cabeça. A doença não era uma gripe. A doença era o pecado da nação de Israel. A nação de Israel estava doente, mas não era uma doença física. Era uma doença por causa do pecado. Então Deus, ele veio para nos trazer a cura de algo muito mais profundo que uma doença física. Porque muitas pessoas buscam a cura física. Muitas pessoas
vão com tudo atrás de uma cura. Às vezes a pessoa ora, às vezes a pessoa vai para a igreja, às vezes a pessoa faz uma campanha, às vezes a pessoa nem é de frequentar a igreja, mas quando está doente, pede oração, muitas vezes vai no monte, pede para o pastor orar no monte, às vezes vai na igreja para conseguir uma cura. Tem igrejas que estão superlotadas de pessoas buscando a sua cura. Não é errado buscar a sua cura, mas tem pessoas que só buscam a cura física, mas não buscam a cura espiritual, irmãos. Na verdade, a palavra de Deus nos ensina que Jesus, ele não somente nos curou espiritualmente, a palavra diz que Jesus, ele nos ressuscitou espiritualmente. Nós estávamos espiritualmente mortos. Então Jesus, ele ressuscita o nosso espírito e ele cura não somente o nosso corpo, ele cura a nossa alma. Então é uma cura muito mais profunda. Irmãos, lá em Marcos 7, capítulo 21, vai nos ensinar que depois que o pecado entrou na humanidade, muitos sentimentos ruins tomou de conta do coração do homem. Ali vai falar da ira, ali vai falar dos ciúmes, ali vai falar da inveja, ali vai falar das contendas, ali vai falar, irmãos, das roubalheiras, né, dos roubos, furtos, fala de um monte de coisa ruim, que tomou de conta do coração do homem, Marcos 7, capítulo 21. E vai dizer que todas essas coisas saem de dentro do homem e contamina o homem, aquilo que sai de dentro do homem. Então tem algo, irmãos, dentro de nós, se a gente não cuidar, se a gente não tratar, se a gente não buscar a cura de Deus, isso que está dentro de nós pode nos matar. Sentimentos ruins podem nos matar. Muitas vezes abrigamos dentro de nós rancores, às vezes abrigamos dentro de nós ressentimentos, às vezes abrigamos dentro de nós mágoas, iras, às vezes abrigamos traumas, às vezes abrigamos medos, e isso tudo pode nos levar à morte, pode nos levar à morte espiritual. Então Jesus, ele veio para nos curar. A palavra do Senhor nos ensina, irmãos, que nós precisamos querer essa cura. Jesus, todas as vezes que ele chegava ali em alguém enfermo, em alguém doente, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Para sermos curados, nós temos que, primeira coisa, admitir que nós precisamos da cura. Admitir que nós somos doentes e precisamos da cura. Já pensou uma pessoa, eu dei o exemplo aqui na terça-feira no estudo bíblico, tem um amigo meu, né, tinha, Deus o levou, né, é o motorista lá da Nova Cap. Aí o que acontece? Esse motorista, ele estava sentindo dores no peito, dores muito fortes no peito. E ele reclamava dessas dores, ele falou: estou com uma dor no peito aqui. E aí as pessoas começavam ali, eu não estava andando com ele, mas os meus amigos me relataram ali. Aí as pessoas que estavam perto dele falavam: ó, você tem que ir no médico. Ele estou sentindo dor no peito, as pessoas tem que ir no médico. E ele falava: não, mas acho que não precisa ir não, isso é besteira, isso é uma bobagem. Aí as dores foram aumentando, ele foi reclamando mais vezes. Aí chegou um colega e falou: ó, você tem que ir no médico fazer um tratamento, isso é coisa séria. Ele: não, isso é coisa séria não, isso aqui não é nada, não tenho nada não, estou bem, não tenho nada. Sabe o que acontece, irmãos? Deu um ataque cardíaco e morreu. Um doente que não reconhecia que estava doente não buscou o tratamento médico. Então, a primeira coisa para sermos curados, admitir que nós precisamos de uma cura interior. Irmãos, não tem esse que pode chegar assim e falar: eu sou totalmente curado. Não. Todos nós precisamos de uma cura em alguma área das nossas vidas. Algumas pessoas têm dificuldade numa área, outras têm dificuldade em outra. Algumas pessoas têm mais dificuldade numa área, outras pessoas têm mais dificuldade em outra área, mas todos nós precisamos da cura do médico dos médicos. Então, quando nós tememos uma enfermidade, nós nos cuidamos, não é verdade? A maioria das vezes nós nos cuidamos quando nós tememos, nós estamos com medo de uma enfermidade. Por exemplo, você está com medo de gripar. Muitas vezes você vai ali tomar um analgésico, às vezes você vai colocar a máscara. Quando surgiu essa Covid, todo mundo ficou com medo de pegar Covid. Aí todo mundo começou a usar máscara, todo mundo começou a usar álcool em gel, não é verdade? Manter distância, quer dizer, as pessoas ficaram com medo de morrer. Ficaram com medo de pegar essa doença. Ficaram com medo de adoecer e se cuidaram. Agora é interessante, né? Muitas pessoas se cuidam fisicamente, mas não cuidam do espiritual. Às vezes a pessoa até tem medo de morrer, mas não tem medo de morrer sem Cristo. Tem medo de morrer de alguma enfermidade, mas não tem medo de morrer sem Cristo. Às vezes as pessoas se cuidam de uma enfermidade terrena aqui na terra, mas não cuidam da enfermidade espiritual. Às vezes não busca o médico dos médicos, que é o Senhor.
Quantas pessoas não ficaram com medo da Covid? Agora a pergunta é, por que a maioria das pessoas não tem medo do pecado? Porque a palavra de Deus fala, o salário do pecado é a morte. Então no tempo da Covid nós presenciamos muito isso, as pessoas se cuidando, mas não tinha cuidado com o maior perigo de todos, que é o pecado. Irmãos, a maior doença que existe não é a AIDS, a maior doença que existe não é o câncer, a maior doença que existe não é uma doença incurável, não. A maior doença que existe é o pecado. Porque o pecado tem o poder de nos matar, de nos trazer a morte eterna. Né, irmãos? A morte, o dano da segunda morte. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer que a gente cuide não somente do nosso físico, não somente do nosso corpo, Ele quer que a gente cuide da nossa alma, Ele quer que a gente cuide do nosso coração, Ele quer que a gente cuide do nosso espírito. A palavra do Senhor fala, ó, bem-aventurados são os limpos de coração, estes verão ao Senhor. Eu já dei esse testemunho aqui. Certa vez na minha vida, eu passei por um momento assim, irmãos, que eu passei por uma mágoa muito grande. Já crente, passei por uma mágoa muito grande. Essa mágoa, estava até contando um pouquinho para o nosso irmão Jesuíno hoje, né? Essa mágoa atingiu meu coração de uma maneira muito forte assim, irmãos. E eu fiquei com essa mágoa, eu fiquei com esse ressentimento, e ali eu tinha muita dificuldade de perdoar. Tinha dificuldade de esquecer e tinha dificuldade de perdoar. Aí o que eu fiz? Comecei a orar, comecei a buscar o Senhor, comecei a buscar de todo o coração e comecei ali a ler a palavra do Senhor, e ali eu li um livro. Este livro se chama A Cura pela Palavra. Irmãos, antes de ler esse livro, eu sempre estava lendo esse livro, né? Estava quase terminando de ler, mas eu li ali por ler, não orava, não pedia a Deus para falar comigo, mas esse dia que eu fui ler esse livro, eu falei, Senhor, e eu estava sentindo, né, algo ruim dentro de mim, não estava conseguindo assim nem, né, relaxar, ser feliz. Falei, Deus, eu estou precisando de uma cura. O primeiro passo foi esse, admitir que eu estava doente. Falei, Senhor, eu estou carregando um sentimento dentro de mim que não é do seu agrado. Eu estou precisando de uma cura. Peguei o livro e falei, Senhor, fale comigo através dessa leitura de hoje. Aí eu li sobre a história de José. Todos sabem a história de José. José, ele foi ali maltratado pelos irmãos dele. José, ele foi jogado dentro de um poço ali pelos irmãos dele, né, dentro de uma cisterna. José foi maltratado, José foi vendido como escravo. Judiaram muito de José, fizeram muita maldade com José. José passou por muitos anos, irmãos, também se curando disso aí. Passou muitos anos sofrendo por causa disso. Mas quando eles se reencontraram, quando José reencontrou com seus irmãos, o que José fez? José guardou mágoa? Não, José abraçou os irmãos, chorou, até pregou umas peças ali nos irmãos, né? Mas no final ele abraçou, ele chorou e ele alimentou os irmãos dele que estavam precisando de alimento. Perdoou os irmãos dele. Então eu li sobre isso. Quando eu li sobre isso, sobre o perdão, e eu li aquele livro, né, não tem como eu refletir para os irmãos aqui tudo aquilo que eu li. Não tem como eu expressar tudo que eu senti quando eu li ali aquele livro para os irmãos, né? Não tem como eu expressar aqui em palavras. Mas quando eu li aquele livro, irmãos, eu senti algo diferente. Eu senti algo especial, eu senti Deus ele falando comigo. Então, quando eu terminei de ler aquilo ali sobre o perdão, aí eu fiz uma oração. Falei, Senhor, eu creio que hoje eu recebi a minha cura. Quando eu estava terminando de fazer a leitura, eu estava me arrepiando todo, eu estava chorando ali, sozinho, né, no carro, arrepiando, chorando. Falei, Senhor, eu creio que eu recebi a minha cura. Irmãos, Deus está vendo. Deus, ele sabe. Nesse mesmo dia, irmãos, um fardo saiu das minhas costas. Nesse mesmo dia, uma mágoa saiu do meu coração, um rancor que estava dentro de mim, eu fui liberto. Nesse mesmo dia eu voltei a sorrir, nesse mesmo dia eu voltei a me alegrar, nesse mesmo dia eu voltei a fazer a obra do Senhor com a alegria que eu não estava fazendo antes, irmãos. Foi uma cura. Eu estou dando esse testemunho porque eu quero dizer o seguinte, que o mesmo Deus que nos mostra o problema que nós temos, é o Deus também que nos mostra a solução. Deus, ele falou da nação doente, a nação estava ferida, a nação estava doente. Deus falou assim, ó, da cabeça, do alto da cabeça até a ponta dos pés, este povo está enfermo, este povo está doente. Mas o mesmo Deus que apontou o problema, é o Deus que apontou também a solução, é o Deus que apontou a cura. Olha só o que a palavra fala aqui em Isaías 53, versículo 10 em diante. Ó.
Contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele intercedeu pelos transgressores. Jesus não intercedeu pelos bonzinhos, por aqueles que se comportam bem, por aqueles que são exemplo, não. Ele intercedeu foi justamente por aqueles que precisavam dele, pelos transgressores. Ele falou: essa geração é má, essa geração é adúltera, essa geração está cada vez pior, essa geração é idólatra, essa geração está doente, essa geração está morta no pecado, mas é justamente essa geração que eu quero curar. Porque Deus é amor, irmãos. Tem um salmo de Davi que fala: Senhor, não olhe para os meus pecados, olhe para mim. Não se lembre dos meus pecados, se lembre de mim. Então, irmão, se a gente for olhar para dentro de nós, hoje é dia de nós nos examinarmos. Essa palavra aqui também nos ensina a nós olharmos para o passado para entendermos o futuro. Aqui, quando nós olhamos para o passado, nós vemos o que Jesus fez por nós. Mas no futuro, Jesus vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida no sangue dele. Só que nós temos a nossa responsabilidade também. A Bíblia fala que os limpos de coração são esses que verão a Deus. Então nós olhamos para o passado no sentido de entender isso que Jesus fez por todos nós. Mas nós não podemos ficar presos no passado. Tem muitas vidas que não estão vivendo mais porque estão presas numa mágoa do passado, numa frustração do passado, numa perda do passado. E aí vive presa ao passado, não vive o presente e não tem esperança do futuro. Está praticamente morta, né? Viva, mas praticamente morta espiritual. A alegria já se foi por causa de mágoas do passado. O passado, irmão, só serve como exemplo. A palavra de Deus fala: tudo que foi escrito para o nosso ensino. Romanos 15, versículo 4. E lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, vai dizer que todas essas coisas que os patriarcas ali passaram eram figuras e nos serviu de exemplos para que a gente não cometa os mesmos erros dele. Então o passado é só para nos ensinar, não é para nos aprisionar. Então hoje é o dia de nós nos examinarmos. Hoje é o dia da gente pedir para Deus uma cura mais profunda, uma cura do espírito, uma cura da alma. E se o corpo estiver precisando de cura também, peça a cura do corpo também, porque ele já levou sobre si todas as nossas transgressões. Mas sabe o que nos cura, irmãos? O que nos cura é a palavra. A Bíblia fala que a fé, ela vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu dei aqui o meu testemunho, eu estava precisando de fé. Quando eu li aquele livro ali, baseado na história de José, a minha fé foi edificada, e pela fé eu fui curado. Mas a Bíblia fala que a fé sem obras é morta por si só. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas não quer ser curada. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas não quer ser liberta. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas tranca o coração para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nem sempre vai nos agradar. Muitas vezes a palavra de Deus vai nos confrontar, mas é o confronto que nos cura. Uma palavra agradável alegra o nosso coração. Uma palavra agradável muitas vezes nos fortalece. A gente gosta de ouvir, nos deixa feliz. Mas é a palavra de confronto é que vai trazer mudança para as nossas vidas. É? Você acha que o pastor William às vezes não ouve coisa que não gosta? Não, irmãos, eu ouço. Às vezes eu ouço coisa que eu não gosto. Ó, pastor, isso não está certo. Ó, pastor, aquilo ali. Pastor, aquele negócio ali. E na hora a tendência é o quê? Ficar com raiva, né? Que esse irmão não sabe de nada. A irmã não sabe de nada. Que nada. A minha esposa que muitas vezes me exorta não sabe o que está falando, não. É, às vezes vê essa tendência, né? Endurecer o coração. Mas quando a gente para pensar, a gente pensa, mas não é que ela está certa? Não é que eu sou assim mesmo? Não é que eu tenho isso dentro de mim ainda? Então, irmãos, admitir que nós precisamos
Irmãos, eu não tenho coragem de chegar assim, aqui, né, e falar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu aconteço, eu faço isso, aquilo, outro, eu sou obediente. Irmãos, eu sou só pó. Eu sou um pecador, como diz o nosso evangelista Roberto, né? Eu sou apenas um leproso, apenas um pecador. Eu não sou nada, mas Jesus é. Eu não faço nada, mas Jesus ele faz. Eu não posso nada, mas Jesus é que pode tudo. Eu não sou santo, quem é santo é Ele. Eu não sou limpo, Ele que é limpo e está me limpando aos poucos, irmãos. Nós temos que admitir que nós precisamos. Nós temos que admitir que nós temos muitos sentimentos que não é do agrado do Senhor. Ou muitas vezes, se a gente parar para pensar, a gente não vai se lembrar, irmãos. Aquilo ali, eu ouvi alguma coisa que eu não gostei e acabei ali falando mal também, dizendo o que não era para dizer, falando o que não era para falar, ficando com raiva quando não era para ficar. Se a gente se examinar, nós vamos ver que nós temos isso dentro de nós. Então, nós somos curados pela palavra. Olha só o que a palavra de Deus fala aqui no Salmo 107. Salmo 107, versículo 20, irmãos. Vamos lá comigo. Salmo 107, 107? Não, 102. Não, é 107 mesmo. Salmo 107, versículo 20, irmãos. Olha só, Salmos 107, versículo 20. Diz assim, ó: Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Ele enviou a sua palavra e os curou, os livrou da morte. Nós éramos mortos espirituais. Jesus enviou a sua palavra. Nós cremos na palavra do Senhor e a palavra dele é que nos cura, é a palavra dele que nos livra da morte. Eu estava pedindo para Deus, eu sempre peço, né, estou orando para Deus, eu estava pedindo para Deus assim, Senhor, me dê mais capacidade de eu ensinar a tua palavra, me dê mais capacidade de eu ensinar ali nos estudos bíblicos, porque os irmãos percebem, né, que eu não sou muito de estar pregando em todos os cultos, eu não sou muito de pregar, às vezes eu me desenvolvo ali mais na rádio, né, nas lives, mas de pregar eu gosto de dar muitas oportunidades para os irmãos, mas toda terça-feira eu estou estudando, porque eu sei que isso é o maior chamado que Deus tem na minha vida, ensinar de uma maneira que os irmãos possam entender. Então eu venho orando para Deus, Deus, me dê mais capacidade de eu ensinar a tua palavra, porque eu aprendi uma coisa, irmãos, é um ensino que liberta, é um ensino que cura, é um ensino que transforma, é um ensino que nos salva, é um ensino que prospera. Você sabia, irmãos? Às vezes nós queremos prosperar, até financeiramente também nós queremos prosperar, mas muitas vezes nós desprezamos o ensino. A palavra de Deus fala, ó, faça assim, 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 assado, que você vai prosperar, você vai colher, faça isso, faz aquilo, mas quantas vezes nós não rejeitamos o ensino? Então não é só aprender. Se a gente não colocar em prática o ensino de Deus nas nossas vidas, não vai adiantar de nada, porque a fé sem obras é morta por si só. Desde que eu entreguei minha vida para Jesus, o testemunho que eu sempre dou, minha vida tem melhorado em todas as áreas. Até na questão financeira eu comecei a prosperar, irmãos, na questão financeira. Já passei cada aperto. Às vezes eu conto para os irmãos aqui, eu falo, os irmãos às vezes veem a gente assim, né? Graças a Deus estamos abençoados. Mas há uns anos atrás, quando eu conheci a minha esposa, há muitos anos atrás, teve um momento da nossa vida que nós não tínhamos nada, irmãos. Fomos morar lá no Parque da Barragem, lá em Águas Lindas, e era o tempo que Águas Lindas não tinha nem casa direito. Era uma casa aqui, outra casa 2 quilômetros de distância. Era só mato, poeira, e quando não era poeira era lama. E nós fomos morar lá, porque nós não tínhamos condição de morar aqui. E quando nós fomos morar lá, nós não tínhamos nada. Não tinha nem panela. Minha avó é que começou a me dar as coisas ali. Deu um fogãozinho ali, deu uma panelinha ali, aí eu fui ganhando isso, fui ganhando aquilo. E aí, irmãos, hoje em dia eu tenho 25 anos que eu trabalho na Nova Cap. Sou servidor público há 25 anos. Então, tudo que nós temos hoje foi conquistado, não com a força do nosso braço, né? Foi conquistado pela graça de Deus, foi conquistado pela bondade de Deus, mas exigiu também muita luta, exigiu também muito choro. Mas quando nós fomos para a presença do Senhor, nós aprendemos a fazer as coisas certas. Nós começamos ali a praticar o que a palavra ensina. E aí Deus começou a nos prosperar materialmente, financeiramente também. Não sei porque eu fui para esse lado, mas se Deus me moveu para este lado é porque, com certeza, a igreja está precisando também ouvir. Então, irmãos, Deus começou a prosperar também financeiramente. Mas a maior cura que eu tive e estou tendo
foi dentro de mim. Certa vez, eu estava pregando sobre cura, aí eu ouvi uma exortação, pregando sobre cura ali, mas era uma pedra bruta ainda. Tinha acabado de me converter, era uma pedra bruta. Estava pregando sobre cura. Aí logo depois, irmãos, a pastora da igreja pegou o microfone ali, né? Na hora eu não gostei não, mas isso me serviu muito. Pegou o microfone e falou assim, ó, tem pessoas que falam de cura, mas são pessoas que não são curadas ainda. Fiquei com raiva, irmãos, porque eu falei, tinha acabado de falar de cura, tá falando para mim. Tá jogando indireta. Fiquei com raiva, fiquei fazendo bico, fiquei fazendo beiço, né? Fiquei com raiva. Mas logo depois eu comecei a me examinar. Eu falei, mas ela tá certa. Porque muitas vezes eu estava falando de cura dentro da igreja, mas estava dentro da igreja com a cara fechada, com a cara emburrada, com raiva do irmão, com raiva do outro, falando mal de um, falando mal de outro. E quando eu olhei para dentro de mim, eu falei, realmente é isso. Não é só falar de cura, é realmente viver essa cura que Deus tem para dentro de nós. Então, irmãos, eu sei que o ensino, que a cura vem através do ensino da palavra. Jesus, ele estava sempre ensinando. Às vezes Jesus fazia um milagre ali e curava milagrosamente, mas o que mais curava em Jesus era o ensino. Jesus curava muito mais ensinando do que colocando as mãos. As pessoas que ouviam o ensino de Jesus, elas eram curadas por completo e não só fisicamente. Então, quando eu vim pedindo para Jesus para me capacitar cada vez mais no ensino, é porque eu sei que isso é importante. E aí eu li uma frase. Essa frase estava ali na internet e essa frase me chamou a atenção. A frase tinha uma imagem ali do Billy Graham. Essa frase é atribuída a Billy Graham. Billy Graham foi um grande evangelista, um grande ganhador de almas. E nessa frase estava dizendo assim, ó, o dia que a igreja entender que a pregação é ensinamento e não só barulho, a igreja vai ter mais pessoas convertidas e menos pessoas emocionadas. Isso me chamou a atenção. Então vou até repetir para os irmãos. O dia que a igreja entender que a pregação é ensinamento e não barulho, a igreja vai entender, a igreja vai ter mais convertidos do que emocionados. Isso me chamou a atenção porque quem não gosta? Nós somos pentecostais. Nós gostamos do culto avivado, nós gostamos de dar glória, nós gostamos de dar lugar. Mas, irmãos, não é só emoção. Jesus, ele quer ir muito mais profundo. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Ou seja, a palavra de Deus, ela quer ir lá no profundo, não somente na área das emoções. Porque o que traz as emoções para dentro de nós, irmãos? As emoções vêm através da alma. Mas Jesus não quer curar só a alma, Jesus quer curar o espírito. Emoção, até se você for no estádio de futebol, torcer pelo seu time e seu time fizer um gol, você vai se emocionar. Mas isso vai transformar a sua vida? Muitas vezes na igreja nós podemos nos emocionar, mas isso vai transformar a nossa vida? O que vai transformar é o ensino da palavra. É você aprender, aplicar no seu coração e praticar. O salmista Davi falou, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, irmãos. Então essa cura que todos nós precisamos, Jesus, ele vai nos dar através do ensino. Então hoje nós vamos fazer memória de Jesus. Nós vamos estar aqui ministrando a Santa Ceia do Senhor. Assim como nós olhamos para o passado nessa passagem aqui, para entender o futuro, a Santa Ceia também nos ensina isso. A Santa Ceia nos ensina que nós temos que olhar para o passado, aquilo que Jesus fez lá na cruz, mas nós temos que olhar para o presente também, porque nós temos que nos examinar nós mesmos, mas nós não podemos perder a vista do futuro também, que é quando Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Não fique preso no passado, viva no presente e olhe para o futuro, que Jesus ainda vai voltar para nos buscar. Mas nós temos cada vez mais que limpar o nosso coração, irmãos. Nós vamos fazer memória de Jesus nessa noite, e a proposta de Deus para as nossas vidas é essa: que enquanto nós ministramos aqui a Santa Ceia, quantos jovens vão estar aqui louvando, você comece a orar, você comece a adorar a Deus, você comece a refletir, a examinar a você mesmo e peça a sua cura. Não sei em que área, mas fala, Senhor, essa área que eu estou precisando, essa área que eu estou tendo dificuldade, essa área que eu fiquei ressentido, me ajuda a receber a minha cura nessa noite, irmãos.
Porque não basta apenas nós irmos na igreja e sairmos emocionados, nós temos que sair transformados. Nós não podemos sair da mesma maneira que entramos, nós temos que sair diferente pelo poder da palavra, irmãos. Então vamos receber essa cura nessa noite que Deus Ele quer nos dar. Eu quero já convidar aqui na frente o evangelista Jefferson e a nossa missionária Neide para estar nos ajudando aqui na Santa Ceia. Minha esposa também vai estar ajudando. E eu já convido toda a igreja a nós abrirmos a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. O grupo de louvor já pode se posicionar também, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Nós vamos fazer a leitura aqui da Santa Ceia do Senhor. Enquanto os irmãos organizam aí, nós vamos ler aqui de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, até o versículo 34. A palavra do Senhor diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Olha, irmãos, que forte essa parte aqui, ó. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes. Nós estamos falando aqui de cura. E por que tem muitos doentes? Porque tem muitas pessoas que não estão se examinando. Tem muitas pessoas que não estão identificando aquela área que precisa da cura. E nós precisamos identificar, irmãos. E muitos já dormiram. Esse dormiram aqui quer dizer que muitos já até morreram. Morreram sem a cura. Precisamos nos examinar. Então aqui diz, ó: mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Convido a igreja para nós estendermos as mãos aqui para o altar e vamos estar aqui abençoando este pão, vamos estar abençoando este suco aqui, consagrando ao Senhor e pedir para que Deus faça uma obra nas nossas vidas pela misericórdia dele. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, nessa noite nós agradecemos por este momento, porque este momento é o momento, Pai, que nós vamos fazer memória do Senhor, tudo que o Senhor fez por nós, tudo que o Senhor continua fazendo e tudo que o Senhor vai fazer ainda, Pai. A Tua palavra nos diz, meu Deus, nos ensinou nessa noite que nós precisamos da cura por completo, Senhor. Cura das emoções, cura dos sentimentos, Pai. Precisamos da cura do espírito, da cura da alma, da cura do corpo, da cura dos traumas, da cura dos medos, da cura das dúvidas, Senhor. Nós estamos celebrando essa ceia do Senhor para fazer memória de Ti, mas nós temos um pedido para Te fazer também, Senhor. Que nessa noite, quando nós estivermos participando da ceia do Senhor, o Senhor nos ajude nessa área que nós estamos com dificuldade, Pai. O Senhor faça esse milagre que nós tanto precisamos, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e pelo Teu perdão. Seja honrado nessa noite, seja adorado nessa noite, Senhor, seja reverenciado nessa noite, Pai. Receba-te a glória nessa noite, Pai. Consagramos para Ti essa ceia e Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.
Os irmãos vão ficar sentados, de joelho, em pé, da maneira que você quiser falar com o Senhor. Você vai ficar nessa noite, vai conversar com Deus, vai orar ao Senhor e Ele vai estar te respondendo nessa noite. Mas não deixe de adorar, porque o Espírito Santo se agrada da oração da igreja. O grupo de louvor já pode estar adorando em nome de Jesus, irmãos. Pode diminuir a iluminação, os obreiros, para a gente ficar bem à vontade na presença de Deus nessa noite. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali libertou. Eis desse sangue lavado, com roupas que tão alvas são. Aleluia, Deus. Os pecadores remidos, perante seu Deus já estão. Ele quer nos limpar nessa noite. Ele vai estar te curando. Ele vai estar aperfeiçoando a boa obra. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas, Jesus provou quanto Ele foi ferido para nos curar. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Pois ser mais alto que a neve, o teu sangue nos torna sem. Eu creio que nós vamos sair daqui purificados. Vamos sair daqui com o coração limpo. Vamos sair daqui com a nossa consciência limpa. A palavra de Deus fala que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se nós a ti confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor. Ele está nos dando a cura definitiva nessa noite. Pois que mais alto que a neve, Eu creio, Jesus, eu creio. o teu sangue nos É tudo pelo sangue, é tudo pelo sangue de Jesus. Jesus, nós somos curados. Aleluia, Deus. Aleluia, nós cremos, Senhor. Nós cremos que nós vamos sair daqui purificados pelo sangue de Jesus. No versículo 24, a palavra do Senhor vai dizer:
E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Vou repetir, irmãos. Jesus, ele disse, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Os irmãos já podem participar do corpo de Jesus nessa noite. E vamos continuar adorando ao Senhor de todo o coração, porque Ele merece. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. O peso do pecado, irmãos, Ele levou. Deus Pai abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Adore o Senhor nessa noite, igreja. Que o nome dEle seja sempre exaltado e glorificado. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Ele se faz presente aqui neste lugar. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, igreja. O Rei ressuscitou, igreja. Ele venceu por mim e por você. Aquilo que você não pôde vencer, Ele venceu por você. Aquilo que você não pode suportar, Ele suportou por você. Aquilo que você não podia fazer, Ele fez por você. Deus fiel, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Aleluia, Deus. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Glorifique o nome do Senhor nessa noite, igreja. Aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu.
cantamos aleluia. Ele venceu, irmão. Cantamos aleluia. Ele venceu. Cordeiro Ele venceu por mim e por você. Cantamos Ele venceu as nossas lutas. aleluia. Ele venceu as nossas batalhas. Cantamos aleluia. Ele venceu a morte. Ele venceu as doenças. Cantamos aleluia. Ele venceu a escravidão do pecado. Ele venceu Satanás nas nossas vidas. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado. Que Ele seja sempre exaltado, que Ele seja sempre adorado. Deus de glória, Deus de poder. Ressuscitou. Ele vive, Ele vive. Como no coral, diga para sempre baixinho. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Aleluia, nós cremos, irmãos. Nós cremos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele venceu. Ele venceu a morte. Ele venceu o diabo. O diabo até tentou zombar dele. Isso acontece na sua vida também. Muitas vezes o diabo tenta zombar da sua vida. Muitas vezes o diabo quer, irmãos, fazer você desacreditar das promessas do Senhor. Às vezes ele quer te humilhar. Às vezes ele quer te envergonhar. Às vezes ele quer até te fazer lembrar você do seu passado. Mas todas as vezes que ele quiser te lembrar do seu passado, irmãos, lembra ele do futuro dele, que ele já é um derrotado, que ele já é um condenado, e que o nosso futuro é um futuro de glória, irmãos. Jesus, ele venceu por todos nós. É pela fé. É pela fé, irmãos. A palavra do Senhor diz, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Jesus, ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Nós vamos agora estar tomando o sangue de Jesus nessa noite. Então os irmãos creem, irmãos, que não é apenas um ritual religioso. Isso aqui é uma homenagem ao nosso Deus. Isso aqui é fazer memória àquele que nos curou, nos libertou e nos salvou e nos abençoa todos os dias. Se nós acordamos hoje é porque Ele permitiu. Se nós estamos respirando é porque Ele nos deu o fôlego de vida. Se nós conseguimos conquistar muitas coisas, irmãos, com o nosso trabalho, é porque Ele que fortalece os nossos braços. É Ele que fortalece as nossas pernas, irmãos. Se estamos vivos é porque Ele está permitindo nessa noite. Os irmãos podem tomar do sangue nessa noite, trocar com o seu irmão, abençoar o seu irmão. Faça aquilo que o seu coração se sentir movido pelo Espírito Santo nessa noite. E os jovens podem continuar adorando. E nesse último louvor, que toda a igreja adore de todo o coração, para a gente encerrar bem bonito para o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, em nome de Jesus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Eu creio. Vem descendo o rio pra me dar
Esse milagre vai acontecer dentro de nós. Que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. E este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aleluia, Deus. Aquilo que parecia, Declare bem forte nessa noite que você é um milagre. aquilo que parecia não ter saída. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus, Ele mudou a nossa sorte. sou um milagre, estou Aleluia, aleluia, declare nessa noite. aquilo que parecia impossível. Para Deus não há nada impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Ele é a saída, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Ele é a ressurreição e a vida. sou um milagre, estou aqui. Usa-me, Peça para Deus te usar. usa-me, Peça para Deus te usar nessa noite. eu quero te servir. Sirva a Ele de todo o coração. Usa-me, Eu sou a tua imagem. Ele é o filho de Davi. Usa-me, E o seu reino é perpétuo. toda a igreja. Aquilo que parecia impossível. Declare bem alto para o diabo ouvir. Aquilo que parecia não ter saída. Aleluia, Deus poderoso. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Declare bem forte. Aquilo que parecia impossível. Para Deus não há nada impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Ele é a saída que você precisa. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Ele mudou e vai continuar mudando. Ele mudou e vai continuar mudando. Aquilo que parecia impossível. Para Deus não há nada impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Ele é a saída, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aquilo que parecia ser minha morte, Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. E quem crê, aplauda o nome do Senhor bem forte, irmãos. Você é um milagre, nunca se esqueça disso, irmãos. Eu gosto muito desse louvor, Deus é maravilhoso, irmãos. Aquilo que parecia impossível, né? Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou a nossa sorte, irmãos. Nós somos um milagre. Irmãos, quero estar passando aqui para minha esposa, que ela vai encerrar. Mas antes, eu quero agradecer, viu, por todos os irmãos que cuidaram da igreja aqui na quinta-feira. Foi só um dia, né, que os irmãos cuidaram, mas eu estou orando a Deus. Falei, Deus, que os irmãos tenham vontade de cuidar não só um dia, mas uns 2, 3, 5 dias, né? Quando a gente viajar, tiver uma viagem mais longa. Quando nós formos passar 10 dias lá na Bahia, que eles tenham essa vontade também de cuidar, 10 dias, 20 dias. Não que eu queira estar tanto tempo distante, né, irmãos? Porque a gente sente muita falta também. Assistir ali a live, assistir os louvores, a pregação, né? Vi que os irmãos se lembraram da gente, os irmãos falaram que estavam sentindo falta. E nós sentimos muita falta também, irmãos. Mas nós temos muita vontade também, né, de visitar os parentes da Nilma, fazer a obra lá. Então estamos orando. Então, irmãos, que os irmãos